Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 6, livro do profeta Isaías. Capítulo 6. É um texto bem conhecido, né? Capítulo 6 de Isaías. A partir do versículo 1. Deu tempo de achar? Amém? Vou fazendo a leitura, você me acompanha aí. Diz assim, ó. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E ele disse: vá e diga a este povo. Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então perguntei: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados. Até que o Senhor tenha enviado para longe, todos para longe, e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado. Nós acabamos de ler a sua palavra e a sua palavra é poderosa. Fale aos nossos corações essa noite, nos dá direção, instrução e nos dê a tua bênção que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro do profeta Isaías é um dos livros mais grandes do Antigo Testamento, né? São 66 capítulos. E é um livro que fala do próprio Jesus. Isaías vive 700 anos antes de Jesus aproximadamente, e ele profetiza a respeito do nascimento de Jesus. É um profeta chamado de profeta messiânico. E aqui no capítulo 6 a gente tem um registro maravilhoso daquilo que eu chamo de os encontros do profeta Isaías. A nossa vida é assim, a gente encontra muitas pessoas com frequência. Geralmente nos casamentos, nos sepultamentos, para quem é católico, nos batismos, né? Nas cerimônias religiosas, enfim, para quem é cristão, nos batismos cristãos, na ceia e outras ocasiões. Ao longo da vida a gente convive com muitas pessoas, mas por conta das próprias mudanças que ocorrem com a gente ao longo da vida, mudanças de cidade, mudanças inúmeras, a gente se afasta de muitas pessoas. E às vezes houveram pessoas que a gente conviveu com elas por muito tempo, mas de repente a gente já não tem mais aquela oportunidade de conviver tão intimamente, de forma tão próxima. Então nossa vida é marcada por isso, por encontros. A gente encontra com frequência as pessoas. E quando eu olho para esse texto, eu percebo que o profeta Isaías tem
alguns encontros. A primeira coisa que o texto mostra é o encontro do profeta com o próprio Deus. O versículo 1 diz assim, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. É um período muito caótico, porque quando você lê o profeta Isaías, você percebe que a nação está inundada num caos terrível. Nesse tempo aqui havia uma crise que é chamada de crise espiritual, havia uma crise econômica, havia uma crise social, havia todas as crises possíveis no tempo em que o profeta Isaías profetizava. Volte comigo lá no capítulo 1, só para você se situar. Capítulo 1 do profeta Isaías. Versículo 4, olha o que Deus está dizendo. Isaías 1, versículo 4. Deus diz assim: "A nação pecadora, povo carregado de iniquidade. Vocês abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel." Versículo 7, a terra de vocês está devastada. Suas cidades foram destruídas a fogo, seus campos estão sendo tomados. Então o profeta vai fazendo uma descrição aqui de como a cidade, de como o país, de como a situação está terrível. Lá no versículo 21, olha o que está dito lá no versículo 21. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta, antes cheia de justiça e habitada pela retidão. Agora está cheia de assassinos. Versículo 23. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões, todos eles amam o suborno, eles andam atrás de serpentes, eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. E quando a gente vai lendo o restante do profeta Isaías, nós vamos percebendo que existem crises diversas que atingiram a nação de Israel. E o povo todo está sofrendo. E quando Deus chama o profeta Isaías, ele diz aqui que foi no ano da morte do rei Uzias. Isaías profetizou no tempo do rei Uzias, do rei Jotão, do rei Acás e do rei Ezequias. Olha que tempo, olha que profetismo longo. Enquanto Isaías era profeta, 4 reis passaram por Israel. No último ano do rei Uzias, Isaías se torna profeta. Ele fica todo o reinado de Jotão, todo o reinado de Acás, e a gente não sabe quanto tempo do reinado de Ezequias. Por que ele diz isso? Porque Uzias é um rei temente a Deus. Uzias, apesar de ser também pecador, porque era um homem comum, mas era um homem temente a Deus. Era um rei que tinha compromisso com Deus. E quando o rei tem compromisso com Deus, ele tem sensibilidade para governar o povo. Biblicamente é assim que funciona. Porque Deus ensina o homem a ter respeito pelo seu próximo. Então, alguém que teme a Deus tem respeito pelo seu próximo. Então, um governante que teme a Deus tem respeito pelas pessoas a quem ele governa. Uzias é um bom rei, mas ele morre. E no ano da morte do rei Uzias, quem é que o profeta vê? O próprio Deus. Olha que interessante, o texto parece irônico. No ano em que o profeta se torna profeta e que o rei terreno morre, ele tem uma visão e ele vê um rei celestial. O rei da terra morreu, um novo rei ocupou o trono. Mas nos céus, Deus continua reinando. O texto diz que ele viu o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Então o profeta tem um encontro com o próprio Deus. Além do texto dizer que Deus é rei, porque Deus está assentado num trono alto, num trono exaltado, num trono diferenciado, cheio de glamour, de esplendor, o texto diz que Deus é também santo, porque é isso que os serafins cantam, é isso que os serafins dizem. Versículo 3 diz assim: os serafins proclamavam uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então Deus não é apenas rei, Deus é também santo. E dizer que Deus é santo é dizer que Deus está distante de toda a corrupção que nós conhecemos. O nosso coração é corrupto, o nosso coração é mau, o nosso coração é pecaminoso. Nós não fazemos nada com perfeição porque somos imperfeitos.
somos passageiros, somos frágeis, somos criaturas, mas Deus não é nada disso. Deus não tem pecado, Deus é puro, Deus é perfeito, Deus não tem fragilidade, Deus não tem limitação, Deus é santo. Essa é a palavra que a Bíblia usa para descrever quem Deus é. Ele é santo. E é com esse Deus que o profeta se encontra. Um Deus que é rei, um Deus que é santo e um Deus que é chamado também de Senhor dos exércitos. Olha quantas imagens para falar do próprio Deus. Deus é tido aqui como um general, como alguém que está à frente, como alguém que está comandando um exército. E essa imagem é retratada o tempo todo no Antigo Testamento. É o Senhor dos exércitos quem vai à frente de Israel nas suas batalhas. É o Senhor dos exércitos quem dá livramento a Israel, como foi dito aqui, quando Israel precisa sair do Egito, porque está sendo oprimida pelo faraó e por todo aquele regime egípcio. É o Senhor dos exércitos quem intervém e quem dá libertação a esse povo. E aqui o profeta Isaías, num período de caos, num período de crise, de conflito, num período difícil, Deus se revela a ele. E ele vê o Senhor que está sentado num trono alto, num trono exaltado, ele ouve, ele vê os anjos cantando que Deus é santo e que Deus é também Senhor dos exércitos. Esse é o encontro de Isaías, irmãos. Isaías se encontra com o próprio Deus. Hoje nós estávamos aqui trabalhando, né? E tem uns que trabalham mais profissionalmente, como o Jorge, cadê ali? Aquele ali manja bem como é que é pintar, o Vanildo, né? O presbítero Adilson. Tem uns camaradas aí que é bom na pintura, mas tem uns que não tem toda essa qualidade assim de serviço, mas são ponta firme. Então aqui, presente, eu sou um desses. Eu não sou do pelotão da frente, não. Eu sou do pelotão lá pro final. Eu limpo o chão, eu limpo os vidros, eu faço essas coisas assim. De vez em quando eu pinto o rodapé, por aí vai. Enquanto a gente estava trabalhando, eu estava ouvindo algumas músicas. E eu ouvi uma música, uma canção bem antiga. E ela dizia assim: quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se conhece mais. É uma música, inclusive, de uma banda que é muito criticada, né? O Catedral, uma banda que se dizia cristã e que também se dizia secular. E tem toda uma crítica em volta dessa banda. E essa música deles dizia exatamente isso. Quando a gente chega perto de Deus, mais a gente se conhece mais ou melhor, uma coisa assim. E esse texto fala um pouco disso. O profeta Isaías se aproxima de Deus. O profeta Isaías tem uma imagem de quem Deus é. Isso é muito diferente, irmãos, daquilo que popularmente é dito por aí. A pergunta que vem à minha mente, que eu preciso fazer a você: quem é o Deus a quem você serve? Se eu te pedisse assim, descreva, fale um pouco do Deus a quem você serve, o que você diria desse Deus? Que palavras você usaria para falar dele? O que você teria para dizer dele? Porque o Deus a quem o profeta Isaías serve é um Deus que o profeta vê que é rei, é senhor, é um Deus que é santo e é um Deus que é senhor dos exércitos. E servir um Deus que é rei não é muito fácil, porque servir um Deus que é rei nos coloca na posição de servos. E as pessoas querem Deus, elas querem servir um Deus, mas elas não querem servir um Deus que é Senhor. Elas não querem servir um Deus que é rei, porque o rei é soberano. Elas preferem um Deus que se molde às suas próprias vontades, desejos e expectativas. Mas um Deus que é rei, um Deus que é Senhor, não. Porque isso me responsabiliza. Isso me põe limites, isso me coloca algumas coisas das quais eu não me sinto confortável tendo ao meu redor. Quem é o Deus a quem você serve?
Quem é o Deus com quem você tem se encontrado? Porque a gente diz que só há um Deus, que há um só Senhor. Inclusive tem um chavão que nós cristãos repetimos, é que Deus não muda. Deus não mudou, ele será sempre o mesmo. Do jeito que ele era ontem, ele é hoje e será eternamente. Então, se isso é verdade, Deus continua sendo Rei e Senhor, Deus continua sendo santo e continua sendo o Senhor dos exércitos. E se ele é santo, ele exige de nós santificação, santidade. O autor de Hebreus diz que nós devemos procurar a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se eu não estiver enganado, é Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É esse Deus a quem você tem encontrado? Um Deus que é Rei, um Deus que é Senhor, um Deus que é Santo, um Deus que é Senhor dos exércitos. Irmãos, eu não tenho dúvidas de que é esse Deus que quer se revelar a cada um de nós a cada dia, amém? É esse Deus que está pronto a mostrar-se a cada um de nós. Não importa se os tempos são bons, são difíceis, não importa se são tempos de ouro ou tempos de crise, não importa. Não importa. Não importa se Uzias morreu ou não, o que importa é que Deus está sentado no trono, está reinando e ele continua naquele lugar e ninguém toma aquele lugar dele e ele sabe como, e ninguém como ele sabe como cuidar de tudo e coordenar todas as coisas. Porque Deus é Senhor, Deus é Rei. Amém? Então esse é o primeiro encontro do profeta. É o encontro do profeta com o próprio Deus. Depois nós temos o encontro do profeta com ele mesmo. Olha o que diz o versículo 5. Depois que ele vê o Senhor sentado num trono, depois que ele vê os serafins cantando que Deus é santo, que Deus é Senhor dos exércitos, no versículo 5 nós temos escrito assim: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. O profeta encontrou quem? Ele mesmo. Ele mesmo. E é muito legal a imagem do texto, porque só depois que o profeta encontra Deus é que o profeta encontrou ele mesmo. Aí eu lembro da canção, quanto mais a gente conhece Deus, melhor a gente se conhece mais. O profeta viu a Deus e Deus deu para o profeta uma exata visão dele mesmo. Deus é pleno, Deus é perfeito, a plenitude está em Deus. Deus é inteiro, Deus é completo. E nenhuma visão fora de Deus é completa e perfeita. Fora de Deus existem muitas visões que são lúcidas e que contêm verdades. E que são dignas de serem, no mínimo, refletidas. Mas só em Deus existe plenitude. Deus é medida certa e exata para todas as coisas. Você quer saber o que é santidade? Deus mostra o que é santidade. Você quer saber o que é amor? Deus mostra o que é amor. Você quer saber o que é justiça? Deus mostra o que é justiça. Você quer saber o que é perdão? Deus mostra o que é perdão. Tudo isso existe fora de Deus. Existe, pastor, existe sim. Mas não existe com perfeição. Essas coisas só existem plenamente em Deus. Então, o conhecimento que o homem deve ter dele mesmo também só pode ser pleno em Deus. Pleno em que sentido? Em que eu conheço tudo aquilo que eu sou aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, todos nós somos pecadores. Aos olhos de Deus, todos nós fomos afetados pelo pecado, ainda que nós não queiramos admitir isso. Ainda que qualquer pessoa do mundo por aí não admita isso. Mas é assim que todo ser humano é enxergado por Deus, como um ser pecador. E Isaías, então, pôde conhecer essa verdade a respeito dele mesmo. Ele gritou assim: ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Sou um homem de lábios impuros. Isso aqui é uma metáfora bíblica, né? É uma imagem
para descrever uma condição que é escrita no exagero. É descrita no exagero, melhor dizendo. A menção de que o profeta tem lábios impuros denota que ele tem um coração impuro. Lábios impuros aqui fala da condição do profeta perante Deus. O livro do apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 1, diz que Deus olhou dos céus para a terra e não viu um justo sequer. E lá está dito que não havia ninguém que fizesse o bem, não havia ninguém que temesse a Deus. Todo mundo estava perdido, todo mundo estava afastado de Deus. E o profeta Isaías então olha para ele mesmo e o que ele percebe? Que ele está exatamente dessa forma. Está perdido, ele dá um grito, né? O grito aqui expressa a angústia, o desespero, o espanto. A minha pergunta para você é: você já encontrou você mesmo? Como é que você ouve essa pergunta? Quando eu te pergunto assim, você já encontrou você mesmo? Como é que você escuta isso? Como é que você ouve isso? Sim, pastor. Todo dia quando eu escovo os dentes, eu olho no espelho e eu vejo a minha cara. Todo dia quando eu vou para frente do espelho, eu pintio o cabelo, e se eu não tenho cabelo para pentear, eu me vejo também, eu vejo a minha cara. Que pergunta boba. Como que o senhor me pergunta se eu já encontrei comigo mesmo? É exatamente isso. Você já conheceu a sua própria condição? Você já olhou para você da maneira como Deus olha para você? Pastor, que pretensão! Como que eu vou olhar para mim da maneira como Deus olha para mim? É simples. É só olhar para a descrição que a Bíblia faz de você, você está olhando para você da maneira que Deus te vê. Deus me vê como alguém perdido, eu só posso ser achado quando estou em Cristo. Por que eu acho que isso aqui é importante para nós, irmãos? Porque com frequência as pessoas que se professam cristãs, elas têm a tendência de viver uma soberba espiritual. E você gostando ou não, eu vou falar o que tem para falar. Parece que quanto mais tempo a gente fica trilhando na fé, mais condições de ser soberba a gente tem. E eu sei que aqui tem muita gente que tem anos e anos de fé, mas esse é um perigo terrível que você enfrenta. Quanto mais tempo você tem de caminhada, mais fácil é para você ficar soberbo e orgulhoso por conta da sua longa caminhada. Isso é perigoso. Esse negócio é sutil. Só que, diferentemente disso, as pessoas que conhecem a Deus, as pessoas que têm uma visão exata de Deus, quando elas vão falar dela, o que elas dizem dela? Ai de mim, porque estou perdido. Eu mostro para você que isso é verdade. O apóstolo Paulo, quando vai falar dele, diz que ele é o pior dos homens. E quem é o apóstolo Paulo? Davi, quando vai falar dele, no Salmo 51, diz assim: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Se ele está pedindo para Deus criar, é porque ele chegou à conclusão de que não havia nele um coração puro. Não havia nele um espírito reto. Abraão, amigo de Deus, quando vai conversar com Deus, lá no capítulo 14 ou 15 de Gênesis, por aí, um pouquinho para frente talvez, ele diz assim: Senhor, eu que não passo de pó e cinza, por favor, deixa eu falar mais uma vez com o Senhor. E se tiver 5 pessoas em Sodoma, o Senhor deixa destruir a cidade? Paulo diz que é o pior dos homens, Davi diz que precisa de um coração puro, Abraão diz que não passa de pó e cinza. E você, quando fala de você, o que você diz? Esse negócio é tão perigoso que o profeta Elias uma vez caiu nessa armadilha, né? Ele foi ficar de joelhos para orar e falar com Deus, ele falou assim: Senhor, todos te deixaram, todos esqueceram a aliança que fizeram com o Senhor, só restou eu mesmo. E Deus fala o que para ele? Larga de ser bobo, Elias. Tem 7.000 pessoas que não se dobraram perante Baal. Você está achando que você é o último bambambam da terra? Não, tem muita gente tão fiel ou mais fiel do que você. Foi nesse perigo que os fariseus caíram. O perigo do legalismo, de achar que porque conheciam a Deus, eram melhores do que qualquer outras pessoas.
Você já encontrou você mesmo? Você já olhou para o seu próprio coração à luz do Evangelho, à luz das Escrituras Sagradas, à luz da revelação que Deus faz de você na Bíblia, apesar do seu nome não estar lá? Mas essa descrição aqui é a descrição do meu próprio coração. Essa aqui não é a história apenas de Isaías, essa aqui é a minha história. Essa aqui é a sua história. Quando a gente se encontra com Deus e quando a gente olha para o nosso coração depois de termos encontrado Deus, é isso que nós temos para dizer ao nosso próprio respeito. Ai de mim, porque estou perdido. E queira Deus que você se veja assim, porque só assim você poderá ser achado. Só quem foi perdido pode ser achado. Só quem é pecador pode ser salvo. Porque se você não se acha, não se percebe perdido, se você não se encontra precisando de salvação, você está lascado. O profeta Isaías, depois de ter encontrado a Deus, encontrou a ele mesmo. Esse é o segundo encontro do profeta. Depois temos um terceiro encontro. Primeiro Isaías encontra a Deus, depois Isaías encontra ele mesmo, depois Isaías encontra as pessoas ao seu redor. O versículo 5 diz assim: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros também. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Você percebe como é que o texto está organizado? O profeta vê a Deus, o profeta vê ele, e o profeta vê quem? A sociedade ao seu redor, que no caso é a nação de Israel. Por que é interessante, pastor, a maneira como o texto está organizado? Porque primeiro ele fala dele, para depois falar dos outros. E nós gostamos de transpor esse princípio, nós gostamos de falar dos outros, e se sobrar tempo a gente fala da gente. Mas para não sobrar tempo, a gente gasta todo o tempo falando do outro. Aí não sobra tempo nenhum para a gente falar da gente. O profeta podia ter dito que ele vivia no meio de um povo de lábios impuros. Mas primeiro ele disse que ele era alguém que tinha lábios impuros. E depois ele reconhece: as pessoas ao meu redor são exatamente como eu sou. Eles também têm lábios impuros. Eles também têm coração impuro. Porque não há um justo sequer. As pessoas que estão no Evangelho, as pessoas que se encontraram com Deus, as pessoas que, porque se encontraram com Deus, puderam conhecer um pouco mais quem elas mesmas são, elas também percebem a necessidade e a realidade das pessoas que vivem ao seu próprio redor. Irmãos, o Evangelho não nos cega, o Evangelho abre os nossos olhos. O Evangelho abre os nossos olhos. O Evangelho dá para a gente percepção. A gente não fica alienado do mundo. Houve um tempo na Idade Média, lá depois do século II, século III, século IV, nesse período aí, houveram muitos homens que gostavam muito de orar, gostavam muito de meditar nas Escrituras. E eles queriam ter uma vida santa, eles queriam viver perto de Deus. E eles tinham um desejo muito genuíno, muito honesto, muito verdadeiro, que era o desejo de conhecer a Deus mais profundamente. Só que eles pecaram na percepção que tiveram. Porque muitos desses homens saíram do meio da sociedade para viver isolados no meio do deserto, porque eles achavam que porque estavam no meio das pessoas é que eles eram pecadores. E eles saíram do meio das pessoas para buscar uma vida santa, porque sozinhos eles poderiam ter uma vida melhor, uma vida santa, uma vida que melhor agradasse a Deus. Perceba, o desejo é verdadeiro, o desejo é genuíno, mas a percepção é míope. Porque Deus nos chama para viver em comunidade, Deus nos chama para viver no meio das pessoas. Não é porque você está no meio das pessoas que você é do jeito que você é.
Você é do jeito que você é porque você é do jeito que você é. Eu não posso me desculpar olhando para minhas imperfeições, dizendo que eu sou assim porque eu estou no Brasil, estou exatamente em São Paulo, melhor ainda, em Barueri. Tudo isso é influência sobre quem eu sou? Sem dúvidas. Afinal, o meu carro está parado ali fora, não tem nenhum cavalo ali. Se eu vivesse no século XIX, teria um cavalo ali, eu voltaria para casa de cavalo. Olha como eu recebi influência do meu tempo. Tem um carro ali fora, não tem um cavalo. E você também deve ter um carro ali fora, não tem nenhum cavalo amarrado ali. Porque você sofre as influências do tempo que você vive. Mas para se desculpar das imperfeições, muitas vezes a gente joga a responsabilidade no contexto maior onde a gente está inserido. Esse contexto é verdadeiro, influencia sim, mas o que a gente faz com tudo isso também? Deve ser pensado, a gente deve, no mínimo, refletir sobre isso. O Evangelho já abriu seus olhos para você perceber que as pessoas ao seu redor também têm lábios impuros? Você já discerniu que seu vizinho, seu amigo, talvez o seu cônjuge, né? Talvez nem todos tenham o marido, a esposa servindo a Deus, talvez algum filho, o pai, a mãe, o tio, o vô, enfim, as pessoas com quem você convive e conhece, que ainda não perceberam que tem lábios impuros. Mas se você se encontrou com Deus, você consegue, você é capaz de saber que ao seu redor existem pessoas que precisam de Jesus. O profeta encontra Deus, o profeta encontra ele mesmo, o profeta encontra as pessoas ao seu redor, o profeta encontra perdão para a sua realidade. Olha o que diz o versículo 6. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. O profeta não tinha dito que tinha lábios impuros? Ele não tinha visto Deus e Deus não mostrou para ele quem ele era? Deus fez o profeta perceber que ele, profeta, estava perdido. Agora Deus falou, tudo bem, você já se percebeu perdido, agora eu tenho a solução para a sua perdição. Se eu sou santo e você se viu pecador, impuro, eu sei como purificar os seus lábios, eu sei como remover a sua culpa, eu sei como trazer perdão para os seus pecados. O profeta encontra perdão e justificação. O pecado traz culpa, o pecado traz condenação. Mas quem é que foi capaz de tirar a culpa, de tirar a condenação do profeta? O próprio Deus, que numa imagem novamente envia um anjo para tocar na boca do profeta com uma tenaz. E então o profeta sabe que a culpa foi removida. Essa ideia do fogo como sendo algo que purifica, né? Na Bíblia o fogo tem muito dessa imagem, o fogo é purificador. Tanto é que a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Essa ideia de que o fogo purifica, o fogo limpa. O fogo faz com que permaneça aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro. Com a brasa, com a tenaz, com a brasa viva, a culpa do profeta é removida. O pecado dele é perdoado. Você percebe como o texto está organizado? O profeta encontra Deus, o profeta encontra ele mesmo, o profeta encontra as pessoas ao redor, e o profeta encontra o quê? Perdão. Irmãos, só o evangelho é a resposta para as suas necessidades e para as necessidades espirituais de todas as pessoas ao redor desse mundo. Eu não sei com que certeza você acha que vai para o céu depois da sua morte. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Para saber eu teria que perguntar e ouvir você me dizendo. Mas se na sua resposta não aparecer nada parecido com o que eu vou dizer agora, tipo assim, eu creio em Jesus
e Jesus me dá perdão e me dá acesso para os céus. Você está enrolado, é melhor você rever as suas convicções. Porque só existe salvação, só existe perdão, só existe justificação. A culpa só é tirada, só é removida se Deus for a pessoa que tira a culpa, que remove a culpa, que dá justificação e que traz perdão. Não é um profeta que consegue perdão para ele, não é um profeta que consegue tirar a culpa dele, não é um profeta que consegue se justificar com base em alguma coisa que ele fez. O profeta recebe tudo isso a partir daquilo que Deus faz para ele, a partir daquilo que Deus havia feito por ele. Isso aponta para nós que a salvação só vem do Senhor Jesus mesmo, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Deus revela para mim quem eu sou e depois disso eu só posso crer nele ou não crer nele. Se eu creio, tem consequências X. Se eu não creio, tem consequências Y. É interessante que o texto termina com o profeta encontrando uma missão. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém? O profeta encontra por último aqui nesse texto, dentro disso que eu estou ministrando. Ele encontra uma missão, ele encontra um propósito, um objetivo maior, que é ir anunciar o Deus a quem ele conheceu. O Deus que mostrou para ele que ele era pecador, mas que poderia lidar com o pecado dele, com a culpa dele, com a condenação dele. E Deus falou: quem irá por nós? E o profeta prontamente disse: aqui eu estou, me envie. Aqui eu estou, me envie. O Senhor Jesus, quando estava falando as suas últimas palavras com os discípulos, ele falou assim: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Ele já não perguntou quem é que quer ir, ele já deu uma ordem de vez. Vão! Vocês que são meus discípulos, vão! Vão fazer o quê? Vão pregar aos outros a salvação que de graça vocês receberam. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. O profeta Isaías encontrou o Senhor. O profeta Isaías encontrou a sua própria realidade. Ele viu que ele era perdido e pecador. Ele também encontrou as pessoas que ao seu redor eram como ele, perdidas e pecadoras. Deus mostra a ferida e depois mostra a cura. Deus diz para o profeta: eu tenho cura para a sua vida. Tenho perdão para os seus pecados. Se você não pode lidar com a sua culpa, eu posso removê-la. Aquilo que você não pode tirar de você, eu posso tirar. E Deus então diz para o profeta: quem irá por nós? E o profeta falou: aqui eu estou, Senhor, eu vou. E o profeta foi chamado por Deus para ir e para anunciar a mensagem à nação de Israel. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado por esses irmãos que estão aqui presentes. Aqui está o seu povo, é um povo amado pelo Senhor, um povo importante aos seus olhos. É a tua igreja, Senhor. E a tua igreja tem um preço muito caro, muito alto. O Senhor comprou com teu próprio sangue o nosso perdão, a nossa vida, a nossa paz, a nossa justificação. Obrigado, aqui nós estamos. Senhor, que essa igreja possa ter esses encontros, que a primeira igreja renovada aqui de Barueri possa encontrar o Senhor, que esse povo possa encontrar cada um deles a si mesmos todos os dias, que possamos encontrar essa comunidade ao nosso redor, esse bairro, essa cidade, esse estado, esse país, esse mundo ao nosso redor. Possamos encontrar também perdão para os nossos pecados. Obrigado porque nós já tivemos isso na cruz, em Jesus. E essa missão está posta diante de nós. Basta que nós venhamos dizer todos os dias: aqui eu estou, para cumpri-la, para realizá-la, para fazê-la. Senhor amado, ajude com que esse encontro seja da comunidade, mas que seja também de cada um dos irmãos aqui presentes.
Porque não basta que a igreja, enquanto comunidade, se encontre com o Senhor. É preciso que cada pessoa aqui se encontre com o Senhor. É preciso que eu tenha esse encontro. É preciso que cada um de nós tenhamos esse encontro. Esse encontro é transformador. Esse encontro é maravilhoso. Esse encontro transforma a nossa vida de forma maravilhosa. E nós precisamos persistir, prosseguir nessa caminhada de serviço ao Senhor. Deus, fica conosco, dá-nos a tua bênção. É o que pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.